Bem-vindos ao módulo 7, um módulo em que nós vamos trabalhar sobre o tema depuração. Eu gostaria de começar com essa frase da Marta Faisal, e já eu contextualizo quem ela é. O sorriso é o primeiro elo de comunicação do ser humano, estreitamente ligado ao seu sucesso ou fracasso. Nem todos estão conscientes da importância da preservação dos dentes e da saúde da boca para o bem-estar do corpo e da mente. Os fortes sorriem muito, sorriem bonito e sorriem sempre. A Academia MOI leva muito a sério aquela ação de metais tóxicos e é frequentemente combinada com abordagens nutricionais, terapias de depuração e outras práticas para promover a saúde e o bem-estar geral. A remoção eficaz de metais tóxicos como mercúrio, chumbo, cádmio, alumínio, arsênico pode contribuir para a melhoria da energia, da função cognitiva e da saúde plena do nosso paciente, auxiliando assim num estilo de vida mais saudável e equilibrado. A importância da quelação de metais na saúde integrativa é um tópico relevante, especialmente quando nós estamos falando de metais tóxicos como o mercúrio. Como aluno do método MOI, você também vai combinar abordagens holísticas, a medicina, odontologia ou terapias e vai reconhecer também a necessidade de remover esses metais pesados do corpo para promover o bem-estar global, como nós vimos lá na nossa aula de terreno biológico. Também um metal tóxico pode representar um obstáculo à cura do nosso paciente. Então agora eu gostaria de contextualizar a frase citada da Marta Faisal. Já vocês vão compreender tudo isso. Fatos históricos comprovam a relevância da relação boca-corpo no Brasil. Nosso presidente Getúlio Vargas, que ficou governando o Brasil por 18 anos, lá na década de 40, no seu primeiro mandato, ele sofria de uma discrasia sanguínea. Eu vou falar o que é discrasia sanguínea e nós vamos continuar a nossa história. É qualquer alteração nos elementos figurados do sangue que podem causar neutropenia, a granulocitose, trombocitopenia, ou leucopenia, e que também pode desregular os glóbulos vermelhos e plaquetas, desencadeando sintomas desagradáveis como hemorragia, manchas da pele. E Getúlio Vargas, então, tinha transtornos relacionados a essas discrasias sanguíneas e mesmo dispondo de recursos para realizar os melhores tipos de tratamento, a sua saúde não melhorava. Até que então, Vargas teve acesso a informações sobre um tal curandeiro, lá das Minas Gerais, responsável pela melhoria de diversos pacientes que tinham doenças semelhantes, doenças graves, incluindo aquelas que ninguém conseguia resolver. E ele fazia isso utilizando intervenções bucais. O curandeiro era o Dr. Olímpio Domingues Pinto, um dentista que tinha curas lendárias em seu currículo de doenças sistêmicas, fazendo o quê? Limpando intervenções dentárias, mexendo na boca. Ele removia sistemicamente as obturações de amálgama, que eram de mercúrio, e então ele substituía essas obturações por ouro. Ele acreditava, já na década de 30, no Brasil, pessoal, que o mercúrio fazia mal para os seus clientes.
E as provas vinham dos resultados que ele tinha a partir do procedimento de liberação dessas toxinas injetadas cotidianamente, em doses mínimas, né, quase homeopáticas, no organismo da pessoa obturada com tantas ligas de mercúrio. Foi então que o presidente do Brasil se curou. Ele tinha realmente uma enorme quantidade de obturações de amálgama e isso estava contaminando o sangue dele. Seguindo as recomendações, Getúlio Vargas experimentou uma melhora impressionante. Este e outros relatos evidenciam, com comprovações científicas, que a saúde da boca tem impacto direto em todo o corpo. O Dr. Olímpio Faisal Pinto, filho do Dr. Olímpio Domingues Pinto, seguiu os passos do pai, tornando-se um dos precursores da odontologia biológica e, a partir dela, tem conseguido também reverter doenças crônicas, inclusive câncer, por meio da limpeza e do detox bucal. O assunto amálgama era inclusive o tema da tese de mestrado do Dr. Olímpio Faisal Pinto nos Estados Unidos. Ele foi estudar nos Estados Unidos por volta de 1959, mas essa tese não pôde seguir adiante, pois ela foi vetada pelo National Institute of Health em Washington. O assunto era tabu e a academia não tinha o menor interesse em pesquisar tal tabu. Apenas em 1973, em conferência no México, o Dr. Olímpio pôde expor pela primeira vez publicamente as suas avaliações, que ganharam apoio e divulgação do Dr. Hal Hawkins. Este mobilizou a comunidade científica internacional e aí sim desencadeou uma transformação na odontologia em todo o mundo. Foi lá em 2008, depois de 35 anos, que o Food and Drug Administration, chamado FDA nos Estados Unidos, né, reconheceu os malefícios do mercúrio. Em 11 de setembro de 2009, o Dr. Olímpio Faisal Pinto, que é o filho, foi então condecorado com um prêmio Humanitarian Award, concedido pela Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia, por causa, né, dos serviços prestados e estudos publicados sobre os perigos do mercúrio. Então, doutora Elaine, quem é a doutora Marta Faisal? Ela é a filha do Dr. Olímpio Faisal, ok? Temos mais metais tóxicos, não, pessoal? E não existem apenas na boca metais tóxicos. Outros metais tóxicos comprometem muito a nossa saúde. Para citar algum deles, o chumbo. O chumbo é muito encontrado nos produtos de maquiagem, nos produtos de beleza. Então, um batom muito vermelho e um batom que não é natural, ele vai conter chumbo. O alumínio, ele está muito presente nas panelas, no nosso dia a dia da cozinha, mas também nos desodorantes antitranspirantes. O cádmio, ele está presente tanto nas fumaças das indústrias, como também na fumaça do cigarro. O níquel nós vamos encontrar nas panelas de aço inox, quando você usa um outro metal, uma colher de metal, por exemplo, para mexer essa panela. O arsênico está presente tanto na indústria que limpa o nosso arroz, porque ele é um coadjuvante na limpeza do arroz, e também ele aparece na perfumaria,
porque ele precipita, ele mantém o perfume. E, por fim, o silício, que está muito presente nos eletrônicos. O Vale do Silício, nos Estados Unidos, não se chama assim à toa. O silício está muito relacionado com o movimento atual em relação aos eletrônicos. Vamos abordar um pouco mais a fundo dois desses metais tóxicos, que são bem encontrados no nosso organismo, devido à exposição contínua a eles. Então, o primeiro deles é o mercúrio. O mercúrio é um metal tóxico que pode ser encontrado em diversas fontes, não só nos amálgamas dentários, como nós conversamos anteriormente, mas também nos peixes e nos crustáceos, devido à contaminação ambiental. A verdade, pessoal, é que o mercúrio não tem um modo de ser eliminado do planeta. E com isso, até a liberação de amálgamas é um processo complicado, porque não tem como dar vazão a esse amálgama. A exposição crônica a esse metal pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo danos no sistema nervoso, no sistema cardiovascular e até no sistema renal. A quelação é um processo que envolve a administração de certos agentes e nós podemos usar o EDTA, nós podemos também fazer uma limpeza com o uso da tintura de coentro, o uso da clorela e outros. Também podemos usar a homeopatia, que se ligam a esses metais pesados do corpo e ajudam na excreção dos mesmos. Isso tudo desempenha um papel crucial na saúde integrativa, como a gente já disse aqui, pois ajuda a reduzir a carga tóxica e restaurar o equilíbrio no organismo. Sabendo que a boca fica no meio do caminho entre o cérebro e o coração, e os metais como o mercúrio têm a capacidade de invadir o cérebro e ainda estabelecer conexões e contaminar regiões importantes relacionadas ao comportamento, faz-se muito cuidado, faz-se muito importante tomar esse cuidado. Um exemplo de alterações neurológicas é o Chapeleiro Maluco, do filme Alice no País das Maravilhas. Ele tinha uma intoxicação por chumbo e é por isso que esse personagem apresenta as alterações comportamentais mostradas no filme. Aqui também temos que pensar na retirada segura desses amálgamas por dentistas biológicos, dentistas capacitados a esta função. E o flúor? O flúor é um assunto muito tenso ultimamente, né? Assim como o mercúrio, o flúor é um veneno tóxico acumulativo. Segundo estudos e pesquisas realizadas pelo Dr. Olímpio Faisal, se o flúor for usado durante 30 anos, mesmo em dose pequena, os ossos poderão acumulá-lo em alta dose e se tornar quebradiços como vidro. Ossos envenenados vão contaminar a medula óssea, que é responsável pela fabricação do sangue. Então, pesquisas indicam que houve um aumento em 4 vezes a incidência de osteosarcoma, que é o tumor maligno dos ossos, em cidades fluoretadas. Ele atribui também ao flúor o envelhecimento precoce. A fluoretação da água é um equívoco científico, qualquer dose que seja. Na Suécia, por exemplo, o seu uso é proibido. Então, um cuidado que devemos ter aqui é rever a água a ser consumida, tirar a pasta dental que contém flúor da sua rotina diária. Cuidado também devemos ter com o clareamento dos dentes,
porque ele é realizado com substâncias que afetam a estrutura química do esmalte dos dentes. O esmalte dos dentes, ele é formado por uma série de prismas. E esse esmalte é calcificado na formação dos dentes, como se fosse uma fruta do conde. O que está, então, entre as sementes é a matriz orgânica. E o branqueamento pode agredir essa matriz e pode comprometer a química do prisma dos esmaltes dentários. Por isso ele vai ficar mais branco. E o Dr. Olímpio, ele entende que esse procedimento atende uma necessidade estética, mas não ressalta saúde. E ele diz também que o escurecimento natural dos dentes é resultado de um aumento de mineralização da parte dura, dentina e esmalte, e não um sinal exatamente de adoecimento. Então, é preciso uma avaliação cuidadosa da qualidade do esmalte do paciente e da real necessidade desse tipo de tratamento. Não dá para banalizar esse procedimento, indicando para todo mundo de forma 100% igual. É preciso critério e entender que cada paciente é único e cada caso peculiar. O Olímpio Faisal, o Dr. Olímpio Faisal Pinto, como a gente já comentou, ele também se debruçou sobre o assunto bactérias, vírus, micotoxinas e infecção focal. Ele está convicto de que a cárie dentária e as doenças da boca e da gengiva são essencialmente infecciosas, principalmente os dentes que têm problema de canal. Esse é um capítulo à parte, que em algum momento nós vamos conversar sobre, ok? Para muitos especialistas, é impossível esterilizar um dente cuja cárie atingiu o nervo. O dia a dia vem revelando que um dente cariado, infeccionado, é muitas vezes a causa de problemas no corpo como um todo. Problemas como pressão alta e até mesmo câncer. O trabalho aqui é corrigir as interferências bucais. Existem diferentes terapias para isso, como a ozonioterapia, a terapia neural, né? Um trabalho que nós fazemos dentro da Academia MOI também. Ou então, a exodontia de dentes comprometidos, significa a extração desses dentes. Todo canal dentário gera um tecido morto, é isso que acontece quando nós extraímos a raiz do dente. E esse fica sendo o cenário perfeito para o desenvolvimento de inflamações e infecções. E cada organismo, como a gente já conversa aqui o tempo todo, é mais ou menos susceptível à ação das bactérias nocivas. Lá no início do século XX, um tal Dr. Weston Price, ele viveu entre os anos 1870 e 1948, ele já mostrava interesse nesse assunto. Ele foi conhecido como o pai da ciência nutricional moderna. Ele era um dentista americano e ele se dedicou a uma série de estudos que mostraram bactérias patológicas encontradas em quase todos os canais dentários tratados, resultando em doenças, então, sistêmicas, que comprometia o organismo completo da pessoa. O Dr. Weston Price deixou seus achados clínicos bem documentados em mais de 3.000 casos, relatados hoje no livro The Root Cover-Up. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a história do Dr. Weston Price, que como dentista, ele começou a visitar comunidades em que a comida ela era original daquele lugar. E ele então foi procurar doenças relacionadas à boca. A surpresa dele é que quando ele chegou lá
e vendo todas aquelas pessoas vivendo de uma forma muito natural no ambiente onde elas estavam, ele não encontrou nenhuma cárie. Dentes perfeitos, boca perfeita, com todos os dentes. E foi então que ele começou a se interessar pelo o que é que acontece com essas pessoas para que elas não tenham as doenças que eu encontro lá no meu ambiente. E foi então que ele se interessou pelos alimentos que as pessoas comiam e daí a sequência que fez com que ele chegasse a essa nomenclatura, né, de pai da nutrição moderna. Outro modo ou outra limpeza que nós precisamos fazer é a limpeza dos parasitas. A presença deles pode também representar um obstáculo à cura para o nosso paciente. Muitas vezes isso está subentendido, subliminar. Às vezes nós nem nos damos conta, porque a sintomatologia ela não é tão expressiva. Qualquer pessoa pode estar infectada por um parasita. Eu não tenho mais que viver numa zona de muita contaminação para que isso aconteça comigo. Algumas pessoas vão ter sintomas e vão sofrer as consequências do parasita. Outras vão ter menos sintomas, mas mesmo assim, esses efeitos vão impactar em outras áreas do organismo delas. Os parasitas intestinais são normalmente protozoários. Isso quer dizer organismos unicelulares, ou eumintos, que aparecem na forma de vermes e de larvas. O tipo mais comum de protozoário é a giardia, por um lado, e por outro lado, o Cryptosporidium. Os eumintos mais comuns são os oxiuros, os ancilostomídeos, as tênias e as lombrigas. Hoje em dia, pesquisa-se muito a tênia de peixe. Por quê? Devido ao uso, né, da comida japonesa e esse uso ser muito disseminado, nós sabemos que o peixe contém tênias, especialmente o salmão, e quando esse peixe ele não é ou cozido ou grelhado, ou se ele também não é resfriado intensamente, ele não vai ter a morte dessa tênia e, consequentemente, o ser humano que se alimenta do peixe cru, né, vai ser acometido por esse parasita. Em muitos casos, esses parasitas são transmitidos pelo contato com fezes infectadas. Isso pode acontecer se os alimentos, ou o ambiente, o solo ou a água estiverem contaminados. O risco de você ter um parasita e de seu paciente também ter um parasita é maior se essa pessoa mora ou visita a área onde existem parasitas de forma mais assuntosa, né? Quando isso é mais comum naquele ambiente. Onde, por exemplo, os dejetos humanos ou os dejetos de animais não foram adequadamente tratados. Nós podemos considerar também que pessoas que têm animais domésticos, né, os pets, e quando eles não são bem higienizados, eles podem também mandar essa informação ao longo ali da convivência com os humanos, especialmente se eles vão para as camas, se eles vão para cima dos móveis, assim por diante. Outro lugar onde isso acontece são creches, instituições de longa permanência. Também são lugares onde o risco de parasitas é maior. E é também maior se você não usar uma higiene adequada. Então, lembrar o seu paciente sobre a necessidade de manter a higiene e também manter um sistema imunológico adequado. Nós sabemos que quanto mais comprometido o nosso sistema imunológico, mais chance nós temos, não só de adquirir parasitas, mas qualquer outra infecção ou inflamação que esteja rondando o nosso ambiente, não é? Então, como eu disse anteriormente, cuidado com os ovos que possam estar nos
pelos dos nossos pets. Nós amamos esses bichinhos, né? Mas precisamos também prestar muita atenção se esses parasitas não estão aí, né, minimamente ocupando o pelo dos nossos animais. Quando os donos, então, acariciam seus animais, ou quando esse pelo se espalha pelo ambiente, quando os próprios animais lambem o próprio pelo, tudo isso pode ser um meio de contágio, ok? E como é que a gente limpa parasita, doutora Elaine? Como é, né, gente? A limpeza de parasitas vai ser uma combinação de suplementos, de ervas e mudanças na dieta, com o objetivo de matar e eliminar esses organismos que vivem nos intestinos e em outras partes do corpo. Remédios naturais, como esses que nós estamos vendo aí na tela, ajudam a livrar nossos pacientes desses parasitas. Alguns componentes comuns de uma limpeza de parasitas incluem, então, a berberina, as sementes, né? As sementes de mamão, as sementes de abóbora e o absinto também é muito usado. Além disso, nós usamos probióticos na sequência desse tratamento, como nós fazemos quando nós olhamos para o nosso intestino como um todo, né? E propomos mudança de dietas. Alho, iogurte e cenoura ou batata doce, às vezes são recomendações para apoiar as defesas naturais do corpo quando nós estamos fazendo esta limpeza. Hulda Clark, uma cientista que pesquisou bastante sobre parasitas, ela se deu a chance de remover todos os dentes da boca dela para que ela não adoecesse por micro-organismos da cavidade oral. E ela também desenvolveu um aparelho conhecido como Zapper, que elimina parasitas por meio da vibração. E em suas pesquisas, ela também chegou a um conjunto de ervas que eliminam mais de 100 parasitas. E são eles o cravinho, junto com a nogueira e junto com o absinto. A tomada dessa medicação é feita em 5 a 10, 15 gotas, de 2 a 3 vezes ao dia. A gente preconiza iniciar esse tratamento na lua nova e concluir com 4 semanas, ou seja, com 4 luas. Outras ervas e suplementos que podem ser aplicadas na limpeza de parasitas são o anis, o óleo de coco, a curcumina, a menta, o fio de ouro, o selo dourado, o extrato de semente de toranja, o óleo de orégano, também muito praticado hoje em dia, e a uva Oregon. Existem evidências de que uma dieta rica em vitamina A e também nos minerais selênio e zinco podem melhorar, esses dois, né, mais a vitamina, podem melhorar a defesa natural do nosso corpo contra infecções parasitárias. Essa é uma dica para que você introduza aí um cuidado com seu paciente. E alguns estudos sugerem que certas ervas podem conter compostos que podem ser transformados em medicamentos à base de plantas para tratar parasitas e limpar o sistema desses parasitas. Então, nós não vamos esquecer nunca de mudanças na dieta. A gente tem falado de dieta durante todo o trajeto aqui da nossa explanação. Ela é sensacional, é primordial e há que se atentar para ela. Cuidado, porque o seu paciente muitas vezes ele pode dizer, ah, eu tenho uma dieta normal, e você passar batido sobre isso, sobre esse assunto, e não investigar a fundo como é necessário. Especialistas em medicina natural também consideram o ácido estomacal. O ácido clorídrico,
ele pode ajudar a proteger o nosso organismo de parasitas nos alimentos, mas ele precisa estar numa concentração ótima, ou seja, adequada para que ele faça o trabalho dele bem feito, né? A dieta, então, sugerida aos pacientes em tratamento antiparasitário é basicamente evitar o café, evitar o açúcar, o álcool e os grãos refinados. Incluir mais alho na alimentação, aumentar a quantidade de cenoura, batata doce e abóbora e também incrementar outros alimentos ricos em beta-caroteno que possa se transformar em vitamina A no corpo. A vitamina A ajuda o seu corpo a resistir a vermes e larvas parasitas, como nós dissemos anteriormente. Reconstruir bactérias boas no seu intestino com alimentos ricos em probióticos, como é o iogurte, no caso de pessoas que não têm problema com caseína, ou outros fermentados, como o natto, como o tempê, como o miso, para quem não usa lácteos. Lembrar de indicar ao seu paciente que se alimente com comidas ricas em vitamina C e vitaminas do complexo B. E no período de detox é muito importante evitar a carne e o peixe cru. No livro que vocês vão receber, que foi de minha autoria, o Vegama, nós falamos de um detox de 1 semana, com pós-detox de 2 semanas, que elimina todas essas comidas que não são boas para a fase de limpeza de parasitas. Então, adequar a limpeza, o detox do Vegama com a limpeza de parasitas é uma combinação muito interessante. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Alguns profissionais preconizam também uma limpeza intestinal, uma desintoxicação intestinal, até com lavagem intestinal, né? Isso também pode envolver a combinação de uma dieta rica em fibras. Essas fibras que limpam o intestino são, por exemplo, psyllium, beterraba e linhaça. Se o seu paciente tiver um parasita, a limpeza por si só pode não ser suficiente para eliminar esse parasita. Uma infecção parasitária que não é tratada ou que é tratada de forma insuficiente pode ter consequências a longo prazo que não são adequadas e que impactam de forma importante a vida do paciente, como, por exemplo, dor crônica, cegueira, convulsões, desnutrição, insuficiência cardíaca e até morte. Ou seja, esse é um capítulo muito importante aqui da Academia MOI, em que a depuração ganha um lugar muito importante. E nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais à frente. Até o próximo módulo.